Meu nome é Alice, tenho 27 anos e atualmente trabalho como profissional. Parece que foi ontem, mas há 6 meses eu me casei com meu parceiro de vida, John. Nosso primeiro encontro remonta a um churrasco organizado por um colega, sob o calor do sol. Nesse evento, colegas do sexo feminino se reuniram para fortalecer os laços na empresa, e John participou, convidando amigos dos tempos de universidade. Olhando para trás, parece que aquele evento foi especialmente preparado como o lugar do destino onde nos encontraríamos. Cresci em um lar onde meu pai, o provedor, comandava a empresa com rigor. Desde pequena, fui ensinada a valorizar a disciplina, uma prática que continuou até eu concluir o ensino médio, chegando ao ponto de ter um toque de recolher. Talvez por causa desse contexto, eu não era boa em encontros sociais ou saídas em grupo, e tendia a ficar nervosa, especialmente em lugares com muitos homens. Naquele dia memorável, eu estava conversando animadamente principalmente com colegas do sexo feminino quando John se aproximou pela primeira vez. Alice, tem carne grelhada deliciosa aqui. Parece que você não comeu muito até agora, mas sinta-se à vontade para comer. Não seja tímida. Com seu sorriso gentil, John era uma pessoa muito amigável e descontraída. A conversa com ele naturalmente se tornou animada, e aos poucos, fui capaz de me abrir para as outras pessoas ao nosso redor. Graças à natureza amigável de John e seu talento para alegrar o ambiente, consegui fazer muitos novos amigos naquele dia, e o tempo agradável passou voando. Ao anoitecer, quando ele pediu meu número de contato, acordei na manhã seguinte com uma sensação agradável de expectativa e recebi uma notificação de mensagem. Passei uma ótima noite ontem. Espero que possamos nos encontrar novamente. Gostaria de ir a algum lugar só nós dois da próxima vez? Incentivada por suas palavras, respondi: adoraria te encontrar novamente. Assim que pressionei o botão enviar, meu celular tocou com uma ligação dele. Estou tão feliz em ouvir isso. Quando e onde devemos nos encontrar? Há algum lugar que você gostaria de ir? Nesse intercâmbio cheio de antecipação e emoção, eu estava internamente radiante. Lembro-me do mesmo batimento cardíaco e prontamente dizendo sim quando ele sugeriu que nos tornássemos um casal na nossa primeira noite de encontro. Um dia depois de termos saído algumas vezes, ele me deu carona em seu carro até minha casa. Ao chegarmos ao portão da minha casa, pude perceber uma leve surpresa em seu rosto. Alice, ouvi vagamente que você vem de uma família abastada, mas não percebi que era esse ponto. Que casa magnífica! Seu pai é presidente de alguma empresa ou algo assim? Sim, é verdade. Você conhece o Grupo Seavai? O Grupo Seavai, claro que conheço. É uma grande corporação conhecida por todos. Eu não tinha ideia de que você era filha do presidente dela. Na verdade, não sou exatamente o que se chamaria de filha de um presidente, mas está tudo bem para alguém como eu namorar você? Ignorando suas preocupações, respondi com um aceno leve de cabeça: realmente não há ninguém assim. Quero um futuro com a pessoa que realmente amo, e além disso, se alguém for assumir os negócios da família, seria meu irmão mais velho ou meu irmão mais novo. Não vou estar nessa posição, disse com um sorriso, ainda parecendo preocupada. Ele perguntou: isso é realmente verdade? Realmente não há com o que se preocupar? Eu assegurei com uma voz mais animada. Mesmo depois de descobrir sobre o histórico da minha família, ele continuou me tratando tão calorosamente quanto antes. Como resultado, nosso relacionamento progrediu suavemente e, em cerca de 1 ano, estávamos noivos. Eu o apresentei aos meus pais, e assim começamos nossa feliz vida de casados. Mesmo depois de casados, John continuou derramando sua bondade inabalável sobre mim. Por exemplo, quando meu pai não se sentiu bem e precisou ser hospitalizado para exames há 1 mês, ele me apoiou silenciosamente enquanto eu estava abalada. Sentindo minha ansiedade, ele se ofereceu para ir ao hospital comigo. Nada estava claro ainda nos testes iniciais. Ah, desculpe por preocupar todos vocês. Pensei que fosse apenas fadiga, disse-ele com um sorriso brilhante. No entanto, quando a família foi solicitada a se reunir, senti uma atmosfera sombria. Infelizmente, minha intuição estava certa. Quando a família se reuniu, Ian nos informou que tinha sido diagnosticado com câncer e que havia metastatizado a ponto de não poder ser removido com cirurgia. Para ser honesta, fiquei surpresa. O hospital havia dito que os resultados dos testes seriam comunicados em 1 semana, mas na verdade,
Fui informada no dia seguinte. Foi quando recebi o prognóstico inesperado. Meu pai falou com uma atitude digna, minha mãe derramava silenciosamente lágrimas ao lado dele, e eu não conseguia conter minhas lágrimas. Vendo isso, meu marido colocou gentil, mas firmemente, a mão no meu ombro para oferecer conforto. Meus irmãos mais velho e mais novo estavam em silêncio diante da gravidade da situação. Pai continuou a falar com forte determinação: não estou deixando este mundo amanhã. Como chefe da família e líder do grupo Seavai, ainda há coisas a fazer. Sua cooperação é essencial para isso, disse em um tom calmo, mas firme, com um olhar especialmente em seu filho mais velho e depois virando os olhos para John, que estava ternamente me observando. Ele continuou: John, sinto muito por colocar vocês dois nesse teste tão cedo após o casamento, mas estou contando com você para cuidar da Alice. John respondeu sinceramente às palavras de seu sogro: claro, cuidarei da Alice e estarei lá para toda a família. Por favor, me avise se houver algo em que eu possa ajudar. Mais uma vez, derramei lágrimas, desta vez cheias de gratidão do fundo do meu coração. Ian escolheu ativamente os cuidados paliativos em casa, optando por passar seus dias pacificamente entre sua família. A medicação funcionou surpreendentemente bem, e a vitalidade de Ian parecia apoiá-lo, já que ele conseguia sair da cama mais frequentemente do que o esperado nas fases iniciais. Parece que, desse jeito, ele pode viver uma vida longa. Mia, às vezes, expressava, segurando uma tênue esperança. Ian explicou a situação adequadamente a seus secretários, diretores e aos advogados responsáveis pelo suporte legal, cumprindo suas responsabilidades o humano tempo que lhe restava. Em resposta à condição de Ian, cada membro da família desempenhava seu papel, preenchendo a casa com uma sensação de unidade. Minha mãe, como pilar da família, ficava constantemente ao lado de Ian, oferecendo apoio amoroso. O irmão de Alice, sempre consciente da importância da família, construiu uma nova vida para si perto da casa dos pais após o casamento. Por outro lado, seu irmão mais novo, solteiro e morando em casa, estava ativamente envolvido e apoiava o trabalho de seu pai. Eu também fazia questão de passar na casa dos meus pais o máximo possível. Após terminar meu trabalho diário, sem falhar nenhum final de semana, eu visitava meu pai, e meu marido passava esse tempo conosco. Nos dias em que eu ia para a casa dos meus pais, meu marido costumava me dizer tranquilamente: você não precisa cozinhar hoje. Um dia, ao voltar para a casa dos meus pais depois do trabalho, a casa já estava iluminada pela calorosa luz do retorno do meu marido. Ao entrar em casa, ouvi sua voz vindo da sala de estar. Deve estar em uma ligação importante. Pensando nisso, entrei na sala de estar e ouvi as palavras: a condição está bem, resta pouco tempo. Ele não está em uma situação para durar muito mais. Essas palavras que alcançaram repentinamente meus ouvidos encheram meu peito de ansiedade. O que você estava falando? O que você estava dizendo? Meu marido, surpreso ao me ver entrar na sala, levantou a voz e encerrou rapidamente a ligação. Oi, você já está em casa? Sim, estou de volta. Com quem você estava falando ao telefone agora? Do que se tratava? Era sobre o papai? Não, não é isso. Eu estava apenas conversando com um amigo. Estávamos falando sobre um jogo. Lembra-se daquele que adora esse jogo? Com a voz tremendo com lágrimas, implorei. Mas ouvi claramente as palavras: a não vai durar muito. John explicou calmamente, mas detalhadamente: meu amigo está atualmente competindo em um torneio de jogo. Ele está em uma situação muito difícil, com os recursos acabando e à beira de uma crise desesperada. Respondi com alívio, minha voz cheia de alegria: então era isso. Ouvi isso de repente e pulei para a conclusão de que era sobre o papai. Desculpe por te assustar. John se virou para mim com um olhar profundo e falou calmamente, mas com paixão: Alice, dói meu coração ter causado tal mal-entendido. Claro, a condição do seu pai também é uma grande preocupação para mim. Na verdade, ainda estou considerando profundamente as possibilidades de tratamentos potenciais. Expressando meu pedido de desculpas pelo mal-entendido, disse: sinto muito, John. Você é sempre tão gentil. Acabei de voltar de visitar meu pai e meu coração estava pesado. Até tenho perdido o apetite ultimamente. John me abraçou gentilmente pelos ombros, oferecendo palavras de conforto. Quero que me perdoe por não poder fazer nada enquanto você está sofrendo assim.
Mas ficar para baixo o tempo todo não é bom para você também. Por que não aliviar o coração e sair para tomar um chá com suas amigas de vez em quando? Pode ajudar a mudar seu humor, não acha? Aliviada pelo consolo do meu marido, respirei fundo, sentindo um leve senso de culpa por duvidar de uma pessoa tão calorosa como ele. Um mês depois, apesar dos sinceros desejos de toda a família, meu pai embarcou pacificamente em sua jornada eterna. O fato de a família se reunir para dar o último adeus ao pai trouxe um pouco de conforto aos nossos corações antes que pudéssemos ser envolvidos pela tristeza. Enfrentamos uma série de procedimentos e preparativos após o velório e o funeral. Uma nova era começou na empresa com meu irmão assumindo como novo presidente. Não houve oposição à nomeação de meu irmão como presidente dentro da empresa, graças à profunda confiança que meu pai construiu durante sua vida e ao sólido vínculo que ele tinha com a equipe de gestão. Temos muitas pessoas de confiança ao nosso redor, expressou minha mãe aliviada. A natureza gentil do meu irmão e o profundo amor de meu pai pela empresa e pelos funcionários apoiaram essa transição tranquila. Assim que os dias agitados permitiram uma pausa, a família se reuniu novamente após o contato do advogado. O assunto era sobre a divisão da herança e os detalhes da propriedade a serem distribuídos igualmente entre nós, filhos, foram explicados em detalhes. O valor total da herança a ser distribuída era uma quantia astronômica de 300 milhões de reais. Eu conseguia sentir a respiração do meu marido mudar enquanto ele ouvia ao meu lado. Meus olhos se arregalaram em descrença diante dessa quantia incrível. Juntamente com profunda gratidão, senti que ter meu pai vivo seria muito mais valioso do que qualquer herança. Além disso, assuntos complexos relacionados a ações da empresa e imóveis foram discutidos, mas os detalhes seriam decididos na próxima reunião. Concluindo a reunião exausta mentalmente com o assunto da herança do meu pai, voltei para casa e disse ao meu marido: vou deitar um pouco e segui em direção ao quarto. Ele me observou preocupado e disse: leve o tempo que precisar para descansar. E então continuou sobre a herança que estávamos discutindo. Está tudo bem pensar que tudo foi decidido, já que todos concordaram sem opiniões contrárias? Perguntou John um pouco hesitante. Sim, é isso mesmo. Todos concordaram, então está resolvido, respondi. Tem algo em sua mente? Perguntei, notando uma hesitação em suas palavras. John respondeu: não é nada. É só que o valor da herança foi muito além das minhas expectativas, e não tenho certeza de como lidar com isso. Eu compreendi. Eu também fiquei verdadeiramente surpresa com esse valor, mas me sinto grata. Expressando minha empatia, entrei no quarto e deitei confortavelmente na cama. Enquanto as palavras do meu marido ecoavam na minha mente, logo me vi à beira de sucumbir à tentação do sono, provavelmente devido ao cansaço. Após um curto período, abri silenciosamente os olhos e fui até a sala de estar, onde ouvi John falando animadamente ao telefone. É absolutamente verdade, são 3 milhões de reais, isso é um fato. Você consegue acreditar? Mas, sim, talvez eu não consiga falar agora. Parece que ela acordou, então tenho que desligar agora. Falamos depois. Perguntei, com quem você estava falando, incapaz de esconder minha agitação. John respondeu: ah, era minha mãe. Ela estava preocupada com como você está. Seu rosto mudou de cor ligeiramente, e suas palavras foram um pouco embaralhadas. Estou bem, é claro, respondi calmamente. Depois, John continuou falando com uma atitude ligeiramente cautelosa. Na verdade, minha mãe disse que quer vir nos visitar neste fim de semana. Ela ouviu dizer que o bolo da padaria recém-inaugurada é realmente delicioso, e ela especialmente quer que você experimente. Claro, vamos fazer isso, concordei, e acrescentei com um sorriso gentil. Nesse caso, talvez eu procure por aqueles grãos de café especiais nos quais tenho interesse recentemente. No entanto, dentro do meu coração, uma pequena dúvida estava crescendo constantemente. Antes da visita da minha sogra, tive a chance de passar na casa dos meus pais. Ao entrar na sala de estar, disse a ela: mãe, como você está? Conseguiu relaxar um pouco? Oh, você não precisa se preocupar tanto comigo. Mary sempre cuida bem de mim, sempre passando para checar. Mas estou mais preocupada se você está se alimentando direito, Alice, Mia respondeu com um sorriso gentil. Mary era minha cunhada, uma mulher quieta mas confiável, que tinha cuidado dedicadamente do meu pai e sido um grande apoio tanto para Mary quanto para mim durante o funeral.
Do fundo do meu coração, eu era grata por meu irmão ter encontrado uma parceira de vida tão maravilhosa. Sim, estou bem, mas na verdade vim aqui porque há algo que eu queria conversar com você. Eu contei à minha mãe sobre as dúvidas que eu tinha em relação ao meu marido. Quando o sábado chegou, minha casa foi visitada conforme o planejado por minha sogra, Susan. Era a primeira vez que se encontravam desde o funeral do meu pai, quando Susan também tinha vindo expressar suas condolências. Alice, a passagem de seu pai deve ter sido muito difícil para você. Para oferecer um pouco de conforto, trouxe este delicioso bolo que é bastante popular por aqui. Respondendo com gratidão, eu disse: Susan, estou realmente grata por toda a sua ajuda durante esse tempo. Fique à vontade e aproveite o café que preparei. Isso é muito gentil da sua parte. Obrigada, ela respondeu, enquanto ocupava seu lugar, ansiosa pelo café que eu havia preparado. Enquanto todos nós desfrutávamos do bolo ao redor da mesa, John encontrou o momento certo para trazer um assunto importante sobre a herança. Para dar continuidade à nossa conversa anterior sobre a herança, com um tom de pergunta em sua voz, perguntei: e sobre isso, John? Ele deu um suspiro profundo, hesitou ligeiramente e disse: bem, eu estava pensando se você poderia transferir os 3 milhões de reais da herança para a conta bancária da minha mãe. Chocada e confusa, respondi: o que? O que você quer dizer com isso? Ter uma quantia tão grande de dinheiro deve ser perturbador, não é? Você já faz parte da nossa família, então acho que seria melhor se o dinheiro estivesse sob a administração da minha mãe. Levei um momento para processar suas palavras. Espere, você está dizendo que há uma grande despesa chegando que você precisa disso? No entanto, John apenas riu e respondeu: não entendeu errado. Isso já faz parte dos ativos da nossa família. Vamos, sorria. Uma sombra de ansiedade se infiltrou no meu coração, e minha voz tremeu um pouco quando perguntei a John: é doloroso fazer essa pergunta, mas você se casou comigo com a intenção de colocar as mãos na riqueza da minha família? John riu levemente, sua expressão tranquila enquanto respondia: Alice, por que você pensaria algo assim? Meu amor por você é genuíno. Mas, para ser honesto, quando descobri que você era filha de uma família tão rica, decidi me casar com você. Tomei essa decisão no dia em que descobriu quão massivo era o negócio da sua família. Nesse momento, Susan interrompeu a conversa, seu rosto se iluminando com um sorriso amigável enquanto continuava a falar: é verdade, Alice. John se importa muito com você. Também estou muito feliz com o seu casamento. Estreitei os olhos, sem me incomodar em esconder minha suspeita, enquanto pressionava: então, nossa riqueza era seu objetivo desde o início? Susan respondeu suavemente, embora um toque de defensividade permeasse sua voz: não é isso. Já que você está casada, agora faz parte da nossa família. É natural mover a riqueza para nossa família. Além disso, o momento em que seu pai ficou doente, logo depois de você se casar, foi bem predestinado. John continuou animadamente: exatamente. Estávamos esperando por uma herança significativa no futuro, mas não esperávamos que isso acontecesse tão rapidamente. Foi verdadeiramente surpreendente. Chocada, minha voz tremia como se mal pudesse acreditar no que estavam dizendo. Você queria que meu pai morresse rápido? Meu corpo tremia incontrolavelmente. John, impassível, falou: a doença do seu pai foi o próprio destino dele. Se não há esperança de recuperação, então talvez seja apenas o destino. Nós simplesmente esperávamos que ele encontrasse paz rapidamente, sem muito sofrimento. Susan concluiu suas palavras: exatamente. Seu pai teria sido mais feliz se pudesse deixar sua riqueza para seus filhos e partir deste mundo mais cedo, sem suportar muito sofrimento. Naquele dia, quando recebi uma ligação repentina de John, ouvi suas palavras inacreditáveis e as interpretei como um mero mal-entendido no meu coração. Ele sempre me tratou com muito cuidado, então, por um momento, fui enganada por sua atuação delicada. No entanto, percebi que uma pequena semente de dúvida havia sido plantada em um canto do meu coração ao mesmo tempo. É uma reação humana natural sentir alívio ao perceber que meu parceiro de vida é rico e esperar pelo estilo de vida próspero que vem com isso. Eu estava tentando me convencer disso, mas suas verdadeiras intenções não eram tão simples. Diante dessa traição calculada e imperdoável, consegui conter minha raiva e responder calmamente: os fundos ainda não estão sob meu controle.
Ouvi dizer que levará mais uma semana para a herança ser transferida para minha conta. John, incapaz de esconder completamente sua surpresa, respondeu: Ah, é mesmo? Eu pensei que tudo já estava processado. Seria útil se você pudesse acelerar a conclusão dos procedimentos. Susan também se juntou, apoiando-o. Isso mesmo, Alice. Fico feliz que você entenda a situação. Assim que o dinheiro estiver em suas mãos, por favor, me repasse e deixe o resto comigo. John então tentou colocar a mão no meu ombro. No entanto, sentindo hesitação em chamá-lo de meu marido nesta situação, delicadamente afastei sua mão, suprimi minhas emoções e saí lentamente da sala. Por favor, volte na próxima semana, respondi. A sogra respondeu com um sorriso, entendi, e saiu para casa. Mais tarde, quando ela visitou novamente, chegou a hora de confrontar essa mãe e filho sem vergonha que pareciam estar tramando pegar a herança como se estivessem celebrando a morte de meu pai. Assim que se sentaram audaciosamente na sala de estar, cruzando o limite da casa, a sogra começou imediatamente: Alice, o dinheiro da herança foi depositado? A transferência para minha conta foi concluída? Hoje à noite é uma celebração. Sushi ou churrasco, qual você prefere? Veja, serão 3 milhões de reais. Vou tratá-la esta noite também, pelo bem de John. Estavam radiantes, acreditando sem dúvida que receberiam 3 milhões de reais. Então, era inevitável. Deixe-me informar, disse com um sorriso calmo. O procedimento para renunciar à herança foi concluído. A mãe e o filho mostraram expressões de espanto diante da notícia inesperada. O quê? O que você disse? Você renunciou à herança? Sim, renunciei. Pare de brincadeiras, não há como você fazer uma coisa tão tola. Sério, quem no mundo renunciaria a 3 milhões de reais assim sem motivo? Comecei a falar em um tom calmo, expondo os fatos. Na verdade, renunciar a uma herança é uma escolha comum quando as dívidas superam os ativos. Muitas pessoas renunciam intencionalmente a essas propriedades para escapar de sérios encargos financeiros. Incapaz de acreditar no que ouvia, Susan argumentou em voz cheia de descrença: impossível. Renunciar à herança quando não há dívidas é inédito na sociedade. Sua voz estava cheia de raiva, quebrando o breve silêncio. Continuei a falar calmamente, mas com uma persuasão inegável: você pode achar surpreendente, mas não é tão raro para um herdeiro autônomo usar a renúncia para passar sua propriedade para um herdeiro específico, desejando uma operação comercial mais estável e uma continuação de longo prazo dos negócios. John e Susan mostraram expressões como se não pudessem entender nada do que eu estava dizendo. Minhas palavras deviam soar como uma língua estrangeira para eles, carente de planejamento e consideração pelos outros. Sim, meu irmão decidiu inesperadamente assumir os negócios do meu pai antes do previsto. Como sua irmã, pretendo apoiá-lo com todas as minhas forças. Declarei calmamente, mas com firmeza. No entanto, John, não convencido, argumentou em desordem, incapaz de esconder sua confusão: mas eu simplesmente não consigo compreender a ideia de renunciar à herança. Você deve estar enganada. Você está sendo manipulada pelo seu irmão e sua esposa, concordando com as palavras do filho dela. Exatamente, deve ser o caso. A esposa dele é apenas uma interesseira para eles. Ela adicionou lenha à fogueira com raiva em resposta às suas reações. Eu me afirmei sem perder a compostura. Por favor, não me associe a vocês dois. Eu não tenho interesse em brigar por propriedade como vocês. Eu afirmei firme em um tom calmo. Comuniquei silenciosamente minha decisão. Eu tomei essa decisão completamente por mim mesma. Meu irmão, assim como sua esposa, repetidamente me disse que não havia necessidade de renunciar à herança. Ela é verdadeiramente uma mulher maravilhosa que eu respeito profundamente. Incapaz de esconder sua atenção, Susan apressadamente juntou suas palavras. Se disseram que você não precisava renunciar à herança, talvez você devesse reconsiderar, mesmo que já tenha decidido. No entanto, respondi com uma atitude firme. É tarde demais, todos os procedimentos já foram concluídos, então nenhuma herança virá para mim. Em meio à atmosfera tensa, John falou, gaguejando em suas palavras. Isso é totalmente inesperado. Falei com calma. Não tenho intenção de entregar nem um centavo das minhas mãos para pessoas como vocês,
que buscam transformar uma tragédia familiar em ganho financeiro dentro da família em que me casei. Ao lado do seu chocado marido, a sogra também exibiu uma expressão atonita. No entanto, Susan se recuperou rapidamente, com uma onda de energia, levantou a cabeça e disse: "Isso é inacreditável. Se a herança não está vindo para nós, John, deveríamos considerar o divórcio. Vamos exigir pensão alimentícia." Pegos de surpresa por sua sugestão ultrajante, não pude deixar de levantar a voz em resposta. "Hein?" Susan declarou firmemente: "Eu estou apenas dizendo o óbvio. John não é responsável de forma alguma. Não podemos aceitar ser unilateralmente deserdados assim. E onde está a prova de que estamos atrás da herança? Nos comportamos com a etiqueta social apropriada no velório e no funeral." Susan reconheceu abertamente o papel que desempenhou, rindo abertamente sobre sua astúcia com firmeza sutil. Eu retorqui: "Não é o que você está dizendo agora a evidência?" Sacudindo vigorosamente a cabeça, Susan levantou a voz ainda mais: "E daí? Ninguém mais sabe disso além de você. Se você retrair sua decisão impulsiva de deserdar e admitir seu erro aqui e agora, ainda pode haver espaço para reconsiderar o divórcio." Nesse momento, uma voz cheia de raiva intensa quebrou a calma da sala de estar: "Você é quem deveria pedir desculpas." "Sobre o que diabos você está falando?" Uma voz masculina calma e poderosa veio de trás e, quando Susan se virou, seu rosto rapidamente empalideceu. Ela arfou e então falou: "O que te traz aqui?" John também murmurou, surpreso: "Pai, por que você está aqui?" No centro da sala de estar estava o sogro, exalando uma forte presença. Troquei um olhar silencioso com o sogro e dei um leve aceno, como se fosse um sinal pré-arranjado. "Você sempre foi extravagante e bom em se exibir em tudo. Lembro-me de como você estava orgulhoso quando John se casou com Alice, mas eu nunca imaginaria que você seria tão egoísta. Isso foi até eu ver com meus próprios olhos. John, você também é responsável por isso." O rosto do sogro estava coberto por uma profunda tristeza. "O que você está dizendo?" A sogra e meu marido estavam de olhos arregalados, olhando ao redor, surpresos e confusos, incapazes de encontrar palavras para falar. Henry falou ainda mais alto, fazendo-se ouvir: "Foi na semana passada que você fez aquela demanda grosseira por uma parte da herança para Alice." Ouvi toda a história alta e clara. Os olhos de Susan se arregalaram de choque e ela exclamou, espantada. No momento em que Henry falou em um tom tranquilo, mas decidido, sua conversa inteira foi gravada, e a troca de hoje não é exceção. John levantou a voz confuso. "Espere aí, o que isso significa?" Comecei a explicar calmamente. "Eu percebi várias vezes que você estava ouvindo minhas chamadas telefônicas. Você provavelmente pensa que é bom em encobrir seus rastros, mas eu não sou tão facilmente enganada. Ouvi dizer que sua mãe estava vindo visitar, então, apenas por precaução, me preparei para gravar tudo no meu smartphone. Na verdade, no dia anterior à visita programada da sogra, fui à casa dos meus pais. Lá, consultei minha mãe e um advogado versado em questões legais sobre nossa situação atual. Inicialmente chocada, minha mãe eventualmente ofereceu sua ajuda, e com o apoio deles, decidi prosseguir com a renúncia à herança. Planejo iniciar o processo assim que a segunda-feira chegar. Também entrei em contato com meu sogro Henry, que estava ocupado com xadrez e golfe, não conseguiu esconder sua consternação diante do comportamento inesperado de seu filho e esposa. Ele sinceramente se desculpou inúmeras vezes. Henry reiterou: "Não posso mais estar com alguém como você." Susan, em um estado de pânico, tentou objetar. "Espere", apenas com uma expressão dolorosa, Henry continuou. "O Sr. Seva era CEO de uma grande corporação, respeitado e adorado por muitos por sua humildade e personalidade. Fiquei feliz em aceitá-lo como membro da família e como um querido amigo. No entanto, agora me sinto totalmente envergonhado e arrependido por tudo o que aconteceu. Não sei como pedir desculpas o suficiente." Enquanto dizia isso, Henry mostrou seu respeito e pedido de desculpas a mim na atmosfera pesada. Ele me falou com uma voz calma, mas firme: "Alice, sinto muito por todo o transtorno que causei a você. Se você estiver considerando o divórcio, prosseguirei com os arranjos sem demora, e estou preparado para pagar pensão alimentícia também." John, perplexo pela declaração súbita de seu pai, gaguejou: "Pai", mas Henry repreendeu John com firmeza. "Fique quieto.
Você não tem mais o direito de falar depois de um comportamento tão vergonhoso e patético. Você está pronto para expor suas ações tolas para seus colegas e parentes? John ficou congelado no lugar, sem palavras e surpreso, como se tivesse visto tudo através. O sogro resolveu a situação. Isso me lembrou da atitude sincera e do rosto lacrimoso que ele mostrou quando minha mãe e eu consultamos. Sem palavras, surpreso por John e a sogra, eu declarei calmamente os fatos e disse: chega. Por favor, saiam. Um mês depois, o divórcio entre John e eu foi finalizado. A história se espalhou entre os colegas que foram catalisadores para nosso relacionamento, e as pessoas ao redor de John gradualmente se afastaram dele. Ouvi dizer que ele foi transferido eventualmente para uma filial remota no trabalho. Por volta desse tempo, os pais de John também escolheram se separar. Sua mãe, amante de uma vida luxuosa, havia desperdiçado imprudentemente os bens do marido para seus próprios desejos. Consequentemente, ela ficou endividada e enfrentou a necessidade de se divorciar se não pudesse pagar. Ela não havia trabalhado nada, então parecia não haver saída para essa situação. Ela nem mesmo teve a força de propor que não se divorciassem. No entanto, isso já não era mais meu problema. Mais tarde, o pai de John fez uma visita à nossa casa novamente, expressando suas sinceras desculpas. Ele tinha um pedido: ser permitido visitar o túmulo do meu falecido pai pelo menos no aniversário de sua morte. Tocado por sua atitude genuína, tanto minha mãe quanto eu concordamos de todo o coração. A herança que eu havia renunciado foi decidida a ser utilizada efetivamente para o fluxo de caixa da empresa. Sobre isso, minha mãe, meu irmão e até meu irmão mais novo sugeriram que eu deveria pegar uma parte da herança ou reconsiderar o método de distribuição. No entanto, só pude responder com um sorriso sincero aos seus sentimentos calorosos. Saber que minha família é tão solidária é o suficiente para encher meu coração de satisfação. Papai, sinto profundamente, do fundo do meu coração, que minha decisão não foi errada. Tendo encerrado minha convivência com John e voltado para a casa da minha família querida, falar silenciosamente com o retrato do meu pai tornou-se minha rotina diária. Sua foto sempre tem um sorriso caloroso, acalmando meu coração e, às vezes, trazendo lágrimas de gratidão aos meus olhos.